Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo continuando os milagres do Evangelho. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, muito impressionante, foi a que se tornou mais conhecida. Apesar de os homens, durante os séculos, só a terem compreendido pela letra, e foi feita para o fortalecimento da fé em seus seguidores. Como na ressurreição da filha de Jairo, Jesus declarou oficialmente que Lázaro não estava morto. Disse claramente que a sua enfermidade não ia até a morte, e que ela, a doença, viera para a glória do Pai e para que o Filho de Deus fosse glorificado também. Tanto assim que, amando muito a Lázaro e as suas irmãs, esperou propositadamente que se passassem 2 dias para atender ao chamado, visto que sabia, e disse aos discípulos que seu amigo Lázaro dormia e que eu iria despertar do seu sono. Em caminho, porém, como não devesse evitar a crença de que Lázaro estava morto, por reconhecer que os homens ainda não se achavam preparados para receber as explicações que ele teria que dar, se assim não procedesse, julgou conveniente ocultar, assim vamos dizer, ocultar certos fatos que seriam, em época própria, explicados pelo Consolador e corroborados pela ciência. Então disse que Lázaro estava morto, mesmo porque, naquele estado de catalepsia, ainda hoje só mesmo Jesus poderia fazê-lo retornar à vida plena. Colocado havia 4 dias num túmulo, qual os que se usavam naquela época, que eram as catacumbas, as cavernas, Lázaro fora vítima de uma enfermidade pútrida e deveria cheirar mal, como supunha sua irmã, mas que não tem confirmação no Evangelho. E foi talvez por isso que mais tarde deram o nome de mal de São Lázaro aos leprosos. Todavia, Lázaro não tinha lepra, porque se a tivesse, não poderia viver junto à sua família. Ao dizer que Lázaro estava morto, por assim entender necessário, Jesus, rendendo graças ao Pai, porque ia fazer voltar a vida ao corpo do seu amigo, humildemente se dirigiu a Deus, dizendo: assim falei por causa do povo que me cerca, que creiam que tudo me enviaste. Está em João, no capítulo 11, no versículo 41 a 42. Possuindo o dom da presciência, Jesus tinha antecipado o conhecimento de que estava para verificar-se. O espírito de Lázaro não havia ainda total e definitivamente abandonado o corpo doente. Fraquíssimo era, em verdade, o laço que os ligava, já quase rompido. E Lázaro morreria realmente se Jesus não aparecesse. Foi atuando sobre esse laço que Jesus operou o fenômeno, revitalizando o organismo de Lázaro, transmitindo-lhe assim fluidos vivificantes como numa transfusão. Jesus necessitou impressionar os homens de seu tempo, ainda muito presos às coisas da matéria, de maneira que o fato atravessasse os séculos e pudesse produzir frutos em todas as épocas. Se o espírito de Lázaro, como os outros, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo, já se houvesse desligado totalmente do corpo, Jesus não os faria voltar à vida terrena, porque isso seria contrariar as leis imutáveis do nosso Pai, que, onisciente, jamais derroga as que emanaram da sua infinita sabedoria. Vamos falar agora da ressurreição da filha de Jairo. Recordemos a narrativa evangélica. Enquanto assim lhes falava, veio um chefe da sinagoga
e adorava-o, dizendo: nesse momento acaba de expirar a minha filha. Mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus, levantando-se, o foi seguindo com seus discípulos. Quando Jesus chegou à casa do chefe da sinagoga, vendo os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, ele disse: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas sim dormindo. E riram-se dele. Mas, retirada a multidão, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela levantou. E a fama deste fato correu por toda aquela terra. Está lá em Mateus, nos capítulos 9, 18, versículos 19, 23, 24 e 26. E também está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 20 e 21. É este um caso característico de catalepsia ou síncope, acidente muito comum naquele tempo e que era recebido como morte. Tanto assim que, sem curarem os pacientes, enterravam-os imediatamente. Quantas dolorosas provações houve naquela época, justamente pelo fato de não se tomar precaução alguma antes de enterrar um corpo. No capítulo 5 do Atos dos Apóstolos, registra-se o enterro imediato de Ananias e Safira, sua mulher, sem nenhum exame. Qualquer ataque que cessasse a respiração e imediatamente viesse assim entorpecer a inteligência e apresentasse rigidez dos membros, era sinal de morte, ocorrendo o enterro imediato. Jesus, não há dúvida, portanto, ressuscitou a filha de Jairo, porque se não chegasse a tempo, ela iria para a sepultura em seguida e então morreria. Na casa já estavam os flautistas, as carpideiras e a multidão em alvoroço, algazarra, para acompanhar assim o enterro. Mas como se deu a cura? Não é difícil explicar pelo Espiritismo. A morte é a separação da alma do corpo, devido à deficiência do fluido vital ou à sua extinção. Assim, nos casos de síncope ou catalepsia, há um desequilíbrio do fluido vital. Jesus, conhecedor das leis dos fluidos e da natureza humana, pelo seu amplo poder magnético, preencheu essa deficiência do fluido da menina por seu fluido vivificante, restituindo a saúde à paciente, e ela pôde então tomar posse do seu corpo. Allan Kardec trata magistralmente desses casos, e os estudiosos do Evangelho devem interessar-se ao menos pelo lado científico da cura e mais pelo lado moral, para saberem quanto pode fazer aquele que tem conhecimentos, tem fé, e aquele que se dedica ao bem ao próximo. Vamos falar um pouquinho ainda que na religião dos espíritos, a lição Sonâmbulos de Emmanuel cita, entre outros, o caso de Teresa d'Ávila, que permaneceu em regime de parada cardíaca, a catalepsia, por 4 dias consecutivos, acordando subitamente quando preparavam o seu enterro. Ressurreição da filha da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se ele da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e vinha com ela muita gente da cidade. Logo que o Senhor a viu, compadeceu-se dela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse: moço, eu te mando, levanta-te. Aquele que havia estado morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele.
todos ficaram cheios de medo e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta levantou-se entre nós. E Deus visitou o seu povo. A notícia disso se divulgou por toda a Judéia e toda a circunvizinhança. Está lá em Lucas, no capítulo 7, nos versículos de 11 a 17. Naim é uma cidade da Palestina, a sudeste da Galiléia e bem próxima do Monte Tabor, onde Jesus continuamente, e narra-nos o Evangelho, ter se realizado ali a transfiguração do Senhor. Naquela época, não havia tempo determinado por lei para o enterro dos cadáveres. E os ataques de catalepsia, sendo muito comum, eram tomados como morte. O caso do filho da viúva de Naim parece ter sido um desses casos. Jesus logo percebera que se tratava de um caso de morte aparente, o qual, se não fosse acudido a tempo, seria consumado. O moço, considerado morto, seria enterrado. Jesus fez parar o enterro em Naim porque sabia que se tratava de um cataléptico e não de um morto. Sabia que aquele espírito encarnara para auxiliá-lo na administração de um ensinamento que só hoje podemos assimilar. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim e a sua ação neste caso foi simplesmente magnética. Neutralizou a morte, vencendo-a com seus eflúvios vivificadores. E pela sugestão verbal, fez que o moço tomasse posse do seu corpo. Moço, eu te mando, levanta-te. Assim, desprende-se e compreende-se que ninguém tem mais ação magnética do que aquele que sabe amar e que ama verdadeiramente. Mais tarde, Paulo de Tarso e Pedro, está lá no Atos dos Apóstolos, também tiveram a oportunidade de fazer ressurgir mortos, comprovando as palavras de Jesus. Tudo que faço também vós podereis fazer. Estes chamados prodígios estão no conhecimento das leis naturais e são revestidos da afirmação exemplar da caridade. Jesus caminha sobre as águas. Está lá em Mateus, no capítulo 14, nos versículos 22 a 33. E também no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nos versículos 45 a 52. Logo depois ordenou Jesus aos discípulos que embarcassem e o precedessem na outra margem, enquanto despedia o povo. Tendo-o despedido, subiu ao monte para rezar num lugar retirado. Ao cair da noite, estava lá sozinho. Entretanto, a barca já ia a longa distância da terra e estava sendo açoitada pelas ondas, porque o vento era contrário. Lá pelas 3 horas da madrugada, foi ter com eles caminhando sobre o lago. Ao vê-lo andar sobre as águas, ficaram os discípulos assustados. E um fantasma, diziam soltando gritos de pavor. Mas logo Jesus lhes disse com essas palavras: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro respondeu: Senhor, és tu mesmo? Dá-me ordem de ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus lhe disse: vem. E Pedro, descendo da barca, foi ao encontro de Jesus. Percebendo, porém, a fúria do vento, ficou atemorizado e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor, salva-me! E no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? E ao subirem eles a barca, parou o vento. Então, os que estavam na barca prostraram-se diante de Jesus e disse: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Está lá em Mateus, no capítulo 14, nos versículos 22 a 33. Kardec dá 2 alternativas para uma melhor análise desse fenômeno, tendo por base as leis da natureza.
Em ambas as hipóteses, é possível a ocorrência de tal fato. Jesus, embora vivo, pôde aparecer por sobre as águas em forma tangível, estando seu corpo em outro local, e são aparições tangíveis. A outra hipótese supõe que seu corpo fosse sustentado e neutralizada a sua gravidade pela mesma força fluídica que mantém no espaço um objeto sem qualquer ponto de apoio. O mecanismo é envolver-se o espírito com a atmosfera fluídica da leveza específica, como o ar nos balões, por analogia, claro, permitindo a levitação. Hoje sabe-se também da força magnética, que faz barcos andarem sobre um colchão de ar. Tempestade aplacada. Está lá em Lucas, no capítulo 8, nos versículos 22 a 25. E também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nos versículos 23 a 27. Um dia subiu a uma barca com os seus discípulos e lhes disse: passemos à outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Desencadeou-se uma tempestade no lago e já corriam perigo, invadidos pelas águas. Aproximaram-se, pois, e o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perdidos. Tendo ele acordado, repreendeu ao vento e ao tumulto das águas. Acalmaram-se e veio a bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Foram tomados de medo e admiração e diziam entre si: quem é esse que ordena aos ventos e às vagas e eles obedecem? Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nos versículos 22 a 25. Nas questões 536 e 540 do Livro dos Espíritos, os amigos espirituais elucidam acerca da interferência de entidades desencarnadas de diferentes níveis de evolução como executantes de ordens emanadas da espiritualidade maior. Nos fenômenos da natureza, entretanto, deixam ainda um espaço para maiores digressões futuras acerca do assunto. Se assim é, não se estranha o fato de Jesus ter uma ampla autoridade sobre essas inteligências e prova um poder que a nenhum homem é dado exercer. Está lá na Gênesis. O fato de estar Jesus a dormir tranquilamente durante a tempestade atesta a sua superioridade em compreender que não haverá risco algum naquele momento. Na parte moral, o assunto enseja o ensino de provar-se a fé e a confiança justamente nos momentos mais difíceis. Os obstáculos sempre virão até que o espírito se autodomine, educando-se confiantemente no aprendizado das leis divinas. A água tornada vinho nas bodas de Canaã está em João, no capítulo 2, versículo 1 a 11. Esse milagre encontra-se unicamente no Evangelho de João, e ele é apresentado como o primeiro a ser operado por Jesus, o que deveria ter sido levado em conta pelos outros evangelistas. Entretanto, pouca ou nenhuma impressão causou. Segundo Kardec, o fato em si mesmo não tem tanta importância, visto que a missão de Jesus transcendia fenômenos puramente materiais. Se bem que se pudesse atribuir o fato a uma transformação das propriedades da água por ação magnética, diz Kardec. Na Gênese lá, ele fala, entre as hipóteses, deve-se preferir a mais racional, e os espíritas não são tão crédulos que por toda parte vejam manifestações, nem tão absolutos em suas opiniões, que pretendam explicar tudo por meio dos fluidos. Kardec diz ser mais racional ver aí uma dessas parábolas, tão frequentes no ensinamento de Jesus.
com a parábola da figueira, que secou do mal rico, e muitas outras que foram interpretadas e reintegradas através dos tempos, trazendo em seu bojo um cunho pessoal e ambíguo, a postura íntegra e uniforme do nosso Mestre Jesus. No livro dos Médiuns, no capítulo 8º, fala lá o Laboratório do Mundo Invisível. No item 129, Kardec afirma que o espírito pode operar pela vontade sobre a matéria elementar uma transformação íntima que lhe dá certas propriedades. E assim, companheiros queridos, vamos terminando mais um vídeo e até o próximo, continuando ainda com os milagres do Evangelho. Beijos em seus corações.